Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também simultaneamente online pelo nosso endereço na internet. Hoje o nosso entrevistado é o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Igreja Batista da Paraíba. E quem ganha caixa de 30 mil para vir cantar, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser evangélico, pode ser espírita, não veio louvar a Deus, veio cantar hinos para receber o cachê. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está de volta e hoje tendo a honra de entrevistar o pastor presidente da Primeira Igreja Batista, Estevão Fernandes. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e dizer que o Cá Entre Nós hoje completa, um ciclo das três principais vertentes religiosas, porque tivemos a oportunidade de entrevistar Dom Aldo, o presidente da Federação Espírita Paraibana, Marco Lima, e agora o senhor. Obrigado, é um prazer muito grande para você que nos vê agora, nos assiste. Sabe, Germano, é uma honra ter nesse ciclo, né? Isso. De pessoas tão ilustres. Eu me sinto tão pequena, mas honrado de estar entre elas. A humildade é uma peculiaridade sua. Vamos para frente. Estevão Fernandes, um breve relato biográfico seu. O senhor é clínico, psicólogo clínico, Isso, não é? E como chegou a ser da igreja? Conte um pouco de sua formação. Tá bom. Bom, eu sou paraibano, sertanejo, sou de Princesa Isabel. Ah, é? É, com certeza. Tenho 59 anos. E Germano, a vocação sacerdotal chegou muito cedo. Com 18 anos eu fui ao Seminário Batista. E 5 anos me formei em teologia, que é a condição sine qua non para ser pastor batista, é ser formado em teologia. Em João Pessoa, já aqui, por questão de demanda e também por gostar, eu me tornei psicólogo, depois me formei em filosofia e história na UFPB e me doutorei também em sociologia. E estou aqui há 35 anos. Parabéns. Já existe curso de teologia na universidade aqui, superior? Não, né? A gente tem aqui na Federal o curso de Ciência da Religião. Sim. É um curso muito bom, claro, pelo MEC reconhecido, e muitos pastores e padres e estudiosos fazem esse curso. Protestantismo na história. Uma breve sinopse para que o telespectador entenda o que é ser protestante. Nós sabemos que com a reforma luterana, Lutero, ele questionou alguns procedimentos religiosos e isso deu origem. Então eu queria que o senhor falasse um pouco da origem do protestantismo e suas vertentes. Bom, a inserção de Lutero na história do cristianismo foi no século XVI e Lutero era um monge católico da Ordem de Santo Agostinho, professor de teologia na Alemanha. Naquela época de muita conturbação, muita mistura entre a igreja, o Vaticano, a política, enfim. E a polêmica foi a questão das indulgências. A venda por parte da igreja para que os fiéis comprassem o seu perdão. Um lugar no céu. Como mais ou menos hoje a gente tem essas igrejas que surgem novas, quase mercadológicas, que vendem bênção a cada dia. Isso. Lutero questionou, o Papa era Leão X, não gostou, depois, desculpe, ele foi chamado a se retratar, não o fez, e foi excomungado, e aí o movimento já era muito grande e nasceu o movimento da reforma.
O não protestante não nasceu aí. Veio depois, muito mais por questões políticas. Certo. Mas nasceu a igreja reformada. Na Alemanha, foi crescendo na Suíça, depois veio o Calvino, e hoje não é muito forte com algumas vertentes. Por exemplo, o lado tradicional batista, presbiteriano, luterano, forma a tradição, chamado também de evangélicos, os evangélicos. Depois veio o lado mais pentecostal, nos anos 70, no início do século, anos 70, e você tem a Assembleia de Deus e tal. E, por fim, veio um mundo chamado neopentecostal. São igrejas independentes, que não tem nenhuma relação histórica conosco, e que até pregam o evangelho estranho, a gente não entende, e que mais vende bênçãos do que realmente apresentam Jesus. E no Brasil, o protestantismo chegou através de que igreja? Foi a Batista? Presbiteriana. Foi a presbiteriana. O primeiro movimento, porque, veja bem, o Brasil sempre foi muito católico, oficialmente católico, até D. João VI. Quando chegou em 1808, a família real, início do século XIX, né? Então, D. João VI teve que abrir as portas do Brasil para as nações amigas. E na época, a nação mais amiga de Portugal era a Inglaterra. Então, o mundo era muito menor do que hoje. E a Inglaterra era, como hoje é, anglicana. A reforma da Inglaterra tem o nome de reforma anglicana. E começou com Henrique VIII. E os ingleses anglicanos vieram para o Brasil e aí podiam ter seu culto escondido. Depois vieram os presbiterianos. Mas, como o Brasil era oficialmente católico, era proibido, até aquela época, o protestante, ter qualquer casa que tivesse jeito de templo. Porque aí o Império não permitia. Por isso que até hoje, Germano, sobre até isso, é a única expressão histórica real. É que igrejas evangélicas não têm cruz em cima. Certo. Porque naquela época isso lhes era... Chamava atenção. Se você vai à Europa, você vai aos Estados Unidos, você vai à África, em qualquer lugar do mundo, a marca de uma igreja cristã, seja católica ou evangélica, é uma cruz em cima. Ali vai dizer que não é uma mesquita, não é uma sinagoga, ou não é uma igreja oriental, é uma igreja cristã. A diferença entre a igreja protestante e a igreja católica, no caso da cruz, é que a tradição evangélica protestante usa a cruz sem o Cristo. Certo. A cruz vazia. E na tradição católica é o crucifixo. Com a imagem. A cruz com a imagem. Mas vem daí, de uma questão muito mais histórica. Essa igreja batista, ela chama atenção pela arquitetura, pela posição. Conta um pouco da história dessa edificação. Pois é, você imagina, essa igreja começou em 1914. Então, mais de um século. Completou um século ano passado. Começou mais ou menos com 15 pessoas. Agora, nos anos 50, um grupo de missionários americanos veio aqui em João Pessoa e decidiu ajudar esse pessoal. Eram só 100 pessoas. Essa planta veio do Texas. E em 1914 ela já tinha essa arquitetura? Não, né? Ela foi construída aqui em 57. Começou em 54. Em 14 ela começou no Rio Jaguaribe, num batismo no Rio Jaguaribe, e depois a igreja se organizava na rua aqui em Jaguaribe, e depois, por muitos anos, na Ilha do Bispo, na rua Indo-Piragibe, onde hoje é uma casa de ferragens. E em 57 veio da ilha para cá e que está aqui até hoje. É muito bonito essa casa, um estilo neoclássico, né? Muito moderno. Exatamente. Chama atenção. E é um cartão postal, da cidade. Pastor Estevam, há uma proliferação exagerada de igrejas que se dizem protestantes, Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, Igreja Universal, evangélicos, inclusive com bancada no Congresso. E a que o senhor atribui essa segmentação exagerada, essa criação de novas e novas e novas igrejas? Quase um sarapatel, né? Um prato com vários sabores religiosos. Mas veja, primeiro, Germano, porque o mundo evangélico, ele nasce da necessidade de sair do domínio católico da explicação da Bíblia. Na Idade Média, a Igreja Católica retinha para si a exegese bíblica, e nenhum católico, você sabe disso muito bem, aliás, sabe mais do que eu, católicos não liam a Bíblia. Né? As pessoas não liam a Bíblia, até porque na época a maioria era analfabeta e a Bíblia era totalmente escrita em latim. Quando surgiu a Reforma, Lutero trazia a Bíblia do
do latim para o alemão, colocou a Bíblia diante do povo. E aí deu o direito de fazer a livre interpretação da Bíblia. Desde então foram nascendo chamadas denominações evangélicas. Um grupo acha que batismo tem que ser de um jeito, então forma esse tipo de igreja. Ou tudo. Uma pequena diferença. Já nasceu assim, luteranos e calvinistas, não é? Aí, por exemplo, o que hoje na Igreja Católica chama-se movimento carismático, começou na América nos anos 70, e por anos o Vaticano foi contra, depois liberou, quando surgiu a Rede Canção Nova, os padres como Marcelo Rossi e tantos outros, né? No mundo evangélico é o mundo pentecostal. Em nosso mundo, a igreja-chefe, carro-chefe, a Assembleia de Deus. Tem mais uma marca de bem pentecostal e mais preso a detalhes de roupa, de uso e costume. Rituais. De ritos. O meio batista é o meio mais, digamos, conservador quanto à teologia, mas mais aberto para algumas coisas. E como as pessoas vão estudando a Bíblia e sabem que podem pensar diferente, aí onde pensam iguais, não é? Se juntam, no pensamento se dividem. Aí, meu filho, não dá para contar. Tem N igrejas chamadas evangélicas, N tendências que... Bom, esse assunto é muito interessante, vamos continuar no próximo bloco e temos que pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Pense no verde no ponto oriental. Águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. O Cá Entre Nós está de volta, hoje entrevistando o pastor presidente da Primeira Igreja Batista da Paraíba, Estevão Fernandes. Pastor Estevão, no bloco anterior nós conversávamos sobre essa proliferação progressiva de igrejas, né, evangélicas, protestantes, enfim. Queríamos, e não é só o protestantismo, a católica também tem, né, diversas vertentes. Algumas pessoas mais críticas atribuem essa proliferação a interesses comerciais. Como as igrejas gozam de uma isenção de impostos e algumas linhas prometem a prosperidade material se você contribuir com a igreja, né? Quanto mais você der, mais você vai receber, né? Na sua profissão, no sucesso material, né? Mas percebe-se que a Igreja Batista não está muito nesse meio. Claro que não. Claro que não, né? Então, o senhor atribuiria esse interesse realmente material de quem funda uma igreja com objetivo exclusivamente financeiro? É uma pergunta muito boa e perigosa de se responder, não é? Mas vou tentar só ajudar. Veja bem, a gente vive, Germano, num mundo de consumo. Exato. Sociedade capitalista. A gente vive sob a tirania do prazer, do hedonismo. E também do desejo de ter na Terra a melhor vida possível. É chamada felicidade comprada. Então, é óbvio que nesse conjunto, líderes religiosos também se desviam pouco de verdade e barganham da fé. É quando a fé vira mercadoria. O meu livro de doutorado tem esse nome, O Espetáculo do Sagrado. Mas é bom dizer, Germano, que não é só no meio evangélico. Por exemplo, você já parou para perguntar quanto um desses padres, né, que vem de pessoas, os padres, né, cantores, ganham de cachê para vir cantar? Que eles só dizem, ninguém vem de graça. No cachê menos que 30 mil reais. Não tem perigo. Isso daí, não quero polemizar sobre isso. Mas não é só eles. Quantos também cantores evangélicos? Só vêm com um cachê. Então, o que é que você entra no mundo evangélico? A tristeza, mundo religioso. 3 figuras que só têm a ver com o mercado. Não é? O artista, o empresário e a plateia. Aí, para conciliar essas relações,
Aí você cria o palco. Então o altar vira palco. Muito boa Né? colocada. Os fiéis viram auditório. E Jesus, que é a graça, vira mercadoria. Eu canto por tanto, eu prego por tanto, e aí você perde o controle, por quê? Porque o lucro, não é, dominou, inclusive, a mente religiosa. Isso é uma tristeza, mas é inevitável. Então, o que a gente procura na Igreja Batista é fugir disso. Pregar a Bíblia como palavra de Deus, pregar as verdades centrais do Evangelho de Cristo e mostrar ao homem que, olhando para Deus e para a sua palavra, ele se reencontra consigo com a vida. Então o Evangelho é uma ponte para trazer o homem de volta para Deus. Não pode ser um caminho do pastor Estevão enriquecer. A própria palavra religião é religar. Religar, né? ligar o homem a Deus. Ligar o homem a Deus. Mas a grande concepção é essa, que virou mercadoria. E mercadoria global. Inclusive, pastor Estevão, contrariando totalmente a essência do que Jesus pregou em relação ao culto, à prece, não é? Porque está muito claro quando ele disse, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Né? Então essas marchas para Jesus, com trio elétrico, com barulho, com palcos. Um show, né? É um show. Aquilo não tem nada a ver com Jesus. Não, um show. É exatamente isso que a gente imagina também. A Bíblia, ela é um livro sagrado composta de basicamente duas partes, no sentido cronológico, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No próprio Evangelho, há uma passagem em Gálatas que diz, Gálatas 3, 23 e 25, de Paulo. As pessoas que estavam sujeitas à lei de Moisés no passado não mais permaneçam subordinadas a ela. A lei cumpriu sua função temporária. Não tem mais sentido depois da chegada do Cristo. Diante disso, por que é que grande parte das igrejas protestantes dão tanta ênfase ao Velho Testamento e não tanta a mensagem de amor, de perdão, que é a essência do... Pois é, mas veja bem, isso não é só das igrejas evangélicas. Veja, vamos pensar como um todo. Claro. Quando você chega, vamos imaginar, não é, uma cena, eu estou entrando em um templo católico. Quando eu vejo o sacerdote, o pároco da minha igreja, vestido de batina, de estola e todos aqueles paramentos, aquilo só tem uma ligação com o Velho Testamento, com os antigos sacerdotes judaicos. Aquilo é o rito do templo e não do Novo Testamento. Não. Entendeu? Então, veja bem, há essa referência. Agora, a Bíblia é uma só, Velho e Novo Testamento. A gente divide por questão cronológica, mas não por questão de conteúdo. E você só entende o novo se conhecer o velho. Claro. Por isso que, quando eu fiz essa menção dos paramentos, eu não fiz de forma negativa. Estou só dizendo que ele também percebe, né, a presença histórica da Bíblia com as figuras do Velho Testamento. Mas quando o senhor diz que a Bíblia é uma só, na essência também, cria um pouco de... digamos, porque a lei mosaica é uma lei muito dura, o olho por olho. Jesus não, Jesus pregou o amor, a solidariedade. Pois é, mas vamos chegar só. Tá certo. O Velho Testamento não é só a lei de Moisés. Não, claro que não. A lei de Moisés está no Pentateuco, que para os judeus chama-se a Torá. Mas, por exemplo, como é que você pode pensar a Bíblia, Germano, sem conhecer os Salmos? Não, claro. Livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, né? Então, veja bem, aí você tocou no ponto certo. O que nós podemos, e você está certo, é trazer para a nossa vida hoje, depois de Jesus, depois da graça, depois do Calvário, o jugo da lei de Moisés. Entendeu? Isso é inconcebível. Então, alguns pregadores, infelizmente, não têm essa visão de que tudo que é cobrança da lei, tudo que é legalismo, é anti-Jesus. Jesus é graça. Porque a hora que é uma lei, tem que haver uma cobrança e uma possível punição. E Jesus morreu na cruz para dizer,
eu sou punido por vocês. Meu nome é amor, meu nome é graça. E aquilo a quem a lei expulsa, o Calvário abraça. Então, a nossa mensagem cristã, e batista em particular, é isso. Nós somos, a nossa igreja, dizemos assim, nós cremos na Bíblia toda. Mas o cristianismo é do Novo Testamento. Nosso foco no Novo Testamento é Jesus. É a graça, o Evangelho. E é a partir da cruz que a gente se torna nova criatura. Excelente. Temos que pedir os nossos comerciais, a entrevista está excelente e não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, hoje com a presença do pastor presidente da Primeira Igreja Batista da Paraíba, Estevão Fernandes. No bloco anterior, fazíamos referência à verdadeira essência de Jesus, do perdão, do amor, e o senhor colocou muito bem que o excesso de legalismo, não é anti-Jesus. Totalmente. Jesus foi, inclusive, colocado em verdadeiras sinucas quando trouxeram a mulher adúltera, que na lei vigente tinha que ser apedrejada. Ele não foi de encontro, mas ele colocou cada um para olhar dentro de si. Exatamente. E saiu-se brilhantemente, como sempre. Não é? Mas o que é que o senhor entenderia do que está escrito em Mateus, em Lucas, aliás, 16:16, a lei e os profetas duraram até João Batista? Veja bem, essa é uma pergunta sempre feita e sempre ela surge em debates quando eu estou com colegas espíritas, né? E, bom, na verdade, a pergunta, ela beira uma outra especulação. Encarnação ou ressurreição? Mas veja bem, nós não temos dificuldade. Engraçado, eu não pensei nesse enfoque. Eu pensei mais em que a lei, depois de Jesus, a concepção do amor entre os seres humanos mudou. É isso. Mas é verdade, mas não, eu estou analisando todo. Sempre essa pergunta. Uma visão macro. Eu acho fantástico. Veja bem, João Batista foi o último dos profetas. Tudo que tinha a ver profeticamente terminou com ele. E ele, inclusive, anuncia Jesus. Né? Lembra a frase mais célebre dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poucos lembram que foi João que disse isso. E também disse, depois de mim vem um que eu sequer sou digno de desatar as sandálias. Então, com João termina uma era. A era profética. Com João termina uma dispensação no sentido teológico. Em que Deus falava às pessoas pela boca dos profetas. E Deus usava o recado de Deus. Não é? Mais ou menos hoje você tem esse tipo de comportamento em algumas seitas. Não é? Os videntes, é porque eu vi Deus. Jesus surge e diz, o verbo se fez carne. Agora, eu estou aqui. E a partir de Jesus, Deus nos fala por Jesus. Jesus é o caminho que nos traz e nos leva a Deus. E Jesus foi fantástico ao radicalizar com a expressão extremamente bela e densa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esqueçam quaisquer coisas, não é? Antes de mim, porque se vocês não forem capazes de entenderem quem eu sou, a minha missão e a minha mensagem, vocês vão ficar brigando, se degradando na lei de Moisés, vão ficar vendo fantasmas dos profetas, mas não vão perceber que eu trago em mim a essência do Pai. Nada mais prazeroso do que falar de Jesus. Bom demais. E quando
abordamos a figura, né, a mensagem do grande mal, o mestre da humanidade, que já passou pela Terra, sempre nos lembrando que o ensinamento verdadeiro dele era o ecumenismo. Né? Jesus foi um crítico das religiões da época. Das brigas religiosas. Das brigas religiosas. E no final já ele diz aquela célebre frase: meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. É verdade. Ele não diz por ser dessa ou daquela religião, por acreditar ou não acreditar em Deus, por muito se amarem. Né? Isso é fantástico. É fantástico. Né? Não é a igreja que você frequenta, é se você frequenta, né, o meu coração. Muitos dizem que a maioria das pessoas entram na igreja, mas a igreja não entra dentro delas. Né? Há muita gente que está dentro da igreja e longe de Deus. Longe de Deus. E às vezes gente que nem vem muito à igreja, mas tira Deus no coração. Tão perto de Deus. Exatamente, pastor. Muito bem colocado. E o senhor é um homem que já demonstrou publicamente que nutre esse sentido ecumênico, porque já foi visto, inclusive, em outras igrejas, na própria Federação Espírita Paraibana, nas palestras de Edivaldo, junto com Doaldo. Então, vocês são dois líderes que dão um exemplo fantástico. Parabéns. Não tem porquê, não é? Não tem porquê. Se tá tudo você dá e receber, por quê não? Exatamente. Pastor, uma curiosidade. Nós estivemos há poucos anos, em Israel. E ao percorrer aqueles caminhos em Jerusalém, né, Nazaré, e Tel Aviv, toda aquela... Nós fomos a Cafarnaum, Tiberíades, Mar da Galileia, fizemos questão, era um sonho que nós tínhamos. Mas, paralelamente a esse prazer que tivemos de visitar Israel, veio uma profunda frustração, talvez até uma decepção, de ver que Jesus, a figura de Jesus, é tão desprezada pelo mundo árabe, pelo mundo judeu de lá. É como se eles desconsiderassem completamente Jesus, ainda estivesse esperando por um consolador. Isso é uma verdade. Não é verdade? E, inclusive, com aquele Torá na mão e tal, os lugares sagrados lá, a própria sinagoga ali em Cafarnaum, perto da casa de Pedro, que a gente visitou, são lugares assim tão pouco... São para eles desprezíveis. Desprezíveis, que se não fossem os turistas que fossem lá... Não existiria mais. Mas, por outro lado, a gente vê algumas igrejas ressaltarem tanto Deus de Israel, usam a cruz de Davi. Então, Deus de Israel, mas Israel é um país que não dá muito exemplo de amor. Pois é, aí você colocou, Germano, uma coisa muito séria. O Israel de hoje, não é o Israel da Bíblia, não é essa nação aí. Essa nação foi criada em 48, e que é extremamente sectarista, extremamente mundana, e é a terceira nação mais ateia do planeta. Em Tel Aviv, poucos acreditam em Deus. O povo de Tel Aviv é um povo muito secularizado. Já estive 7 vezes em Israel, com vocês. Na primeira vez o senhor deve ter sentido também. Todas elas. Todas elas. E é uma tristeza mesmo. Então, há pouco tempo eu conversei com o Rabino, veja bem, eles desprezam Jesus, eles, na verdade, nos registram como cristãos. Para o judeu, a única razão da gente prestar, nós cristãos, o valor que nós temos, é pelo direito que fica lá nas peregrinações. Fora aquilo, nós somos incômodos. E o árabe nem pensa. O árabe não somente rejeita, mas é arqui-inimigo por conta lá de Maomé. Então, se para o judeu o cristão é meio ridículo, um Messias que ainda virá, nós achamos que ele já veio, para o árabe é sempre um inimigo potencial. Porque o árabe, sobretudo o muçulmano daquela região, ele não tem só, ele tem pavor que ele tem que ser seus inimigos. Infelizmente. Eu acho que todos os cristãos que viajam para lá com essa contradição. Alegria porque foi e tristeza pelo que vê. Pelo que vê. A total indiferença, né? Perderam Jesus de vista. Muito bem. Temos que pedir os nossos comerciais, já estamos sendo solicitados, mas a entrevista está muito interessante. Não saiam daí que a gente volta já. Tá pensando em imóvel? Escolha um lugar, comece a sonhar. Tome uma atitude. Pensou em comprar, alugar um imóvel? Pense na Execute. Execute vende, Execute aluga, Execute administra. Se o seu sonho é um imóvel, Execute é a conquista. 2107-0101
SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura. Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, hoje entrevistando o pastor presidente da Primeira Igreja Batista da Paraíba, Estevão Fernandes. Lembrando a vocês que não teremos o Parada Obrigatória, que volta quando a titular Rose Silveira retornar ao seu posto. Pastor Estevão, alguns críticos de religiões e dessa proliferação exagerada das igrejas com diversos nomes, sejam católicas, sejam protestantes, sempre tem um pé atrás com a cobrança do dízimo. E interpretam como um interesse financeiro, interpretam como digamos... Imposto religioso. Uma contradição do que Jesus, Jesus pregou, e da doação totalmente desinteressada. E a gente vê que, por outro lado, os templos, as instituições que têm programas de filantropia, de caridade, missionárias, elas precisam ter receita, elas precisam ter dinheiro, até para a manutenção dos templos, né? Mas esse dízimo é uma coisa obrigatória, mesmo que a pessoa seja carente, ou se não der o dízimo e frequentar a igreja, ele termina sendo mal visto. Como é que funciona na Igreja Batista a cobrança do dízimo? Primeiro eu sabia que estava demorando essa pergunta, né? Mas é o interesse geral, né? Claro, e é bom uma pessoa esclarecida óbvio. como o senhor Isso passar... é como ouvir o Roberto Carlos e dizer, cadê emoções? Vai cantar pior, né? Mas vamos lá, veja bem. Primeiramente, o dízimo é um princípio bíblico, né? Não é de igreja nenhuma. Não. Então, igrejas que pregam sobre o dízimo, que ensinam, estão biblicamente corretas. O que não é correto é a taxação do dízimo. É fazer do dízimo um meio de salvação ou uma barganha religiosa. Não é? O que não é correto é fazer do dízimo uma espécie de machia. Se você der, Deus lhe dá mais. Não é? Uma troca. Aí fica com a indulgência, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer, e hoje, historicamente, Germano, porque a gente não tem muita coragem de fazer nossos mergulhos históricos. Eu tenho, porque eu também sou historiador. Veja bem. Então, tudo que você vê hoje nas igrejas que fazem, para não dizer o nome delas, mas que a gente chama de igrejas de mercado, ela repete apenas, noutra linguagem, a indulgência da Idade Média. Era exatamente isso. Não há nenhuma diferença. Naquele tempo se vendia tudo. Dente de santo, unha de santo, cabelo de Maria, pedaço de tal, todo mundo comprava as coisas. E quem vendia sabia que era enrolação. Como também... Inclusive títulos, né? Títulos. Nobreza. Como também, se eu ficar vendendo bênção para os meus fiéis, eu estou sabendo que eu estou os enganando. Que Deus abençoe. Imagina, se o pessoa só é abençoado, se ele der X, e quanto mais der, mais abençoado, então não vai ter bênção para quem mora em favela, em periferia, não vai ter bênção para quem é pobre. E o pessoal da África, né? Sim. O pessoal do Brasil, nas nossas favelas, vai viver como? Vão ser mendigos do celeste, porque não tem nada para dar, não ser a si mesmos? Não. Então acho que o correto é assim. O ensino bíblico é fundamental na Bíblia, que ensina sobre mordomia, de que nada é nosso, tudo é do Pai, como diz aquela música. E o dízimo é uma fonte que sustenta o templo, a igreja, enfim, tudo que a igreja faz. Por exemplo, todas as igrejas, sem exceção, têm N despesas. Olha, por exemplo, a minha igreja. Empregados de carteira assinada, eu tenho mais de 8. Missionários que eu mantenho com pastores, mais de 10. Custo, não vem um centavo de prefeitura. Quem paga energia ao telefone são os fiéis, é um condomínio onde você contribui com amor para a coletividade.
Então, um custo Mas alto. isso pode ser espontâneo? Isso tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. Não é pode ser, tem que ser. Muito bem. Aquilo que não é espontâneo não é dado. E aquilo que não é dado não tem nenhum valor para Deus. Aquilo que é cobrado, que é forçado, a coisa mínima. Que pai, eu e você, que pai quer estar feliz com um filho que só procura o que o pai dá dinheiro ao filho? Que beijo é bonito se é cobrado. Muito bem. Né? Então, que abraço faz sentido se é forçado? Tem um abraço, mas não tem nenhum sentido. Assim também é o dinheiro para a igreja. Tudo deve ser contribuído com amor, sem legalismo e sem barganha com Deus. Exigência e troca, barganha. Só que assim, é espontâneo. Espontaneamente, eu dou o que eu quiser. Entendeu? Contanto que aquilo seja um ato espontâneo. Não como uma barganha religiosa. Eu sou totalmente contra negociado. Entendeu? Totalmente contra. É como se eu dissesse a você, Germano, eu vou dessa entrevista, agora eu cobro tanto. Então, por trás dessas câmeras haveria uma grande mentira. Esse homem não é um homem de Deus, é um mercenário, que até para dar entrevista cobra. Como quem ganha cachê de 30 mil para vir cantar. Isso é ridículo. E quem ganha cachê de 30 mil para vir cantar, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser evangélico, pode ser espírita, ele não veio louvar a Deus, veio cantar hinos para receber o cachê. Exatamente. Muito bem, pastor. É diferente. Estamos já perto do nosso final e queríamos agora abordar um pouco do Estevão escritor, do Estevão cronista. Tem uma curiosidade que eu queria lhe confessar. Nós temos um cliente de uma construtora, aliás, é pai ele trabalha com... É uma construtora que a família toda trabalha, e que ele é muito católico, uma pessoa muito religiosa, um homem de bem. E uma vez ele me disse, Germano, no Correio da Paraíba, para mim, tem 3 escritores que eu não deixo de ler. Pastor Estevão, seu pai, Carlos Romero, e Dom Aldo. Eu achei isso tão bonito porque 3 religiosos... De matizes diferentes. Mas que pregam nas suas crônicas, nos seus artigos, a evolução humana. Então, fale um pouco do como nasceu o pastor escritor. Eu fui dar uma palestra recentemente em Campinas, em São Paulo, e um médico me procurou, que ele queria me conhecer pessoalmente. Disse assim, eu sou católico, mas toda semana eu acesso o jornal Correio da Paraíba, porque o outro médico indicou, tira pelo menos 100 cópias do meu artigo e distribui com amigos dele. Nasceu assim, Germano. Nasceu espontaneamente, porque um dia eu tive vontade de escrever alguma coisa. O Jornal Correio da Paraíba me deu um espaço. E eu devo muito isso à fidalguia do Dr. Roberto Cavalcante, né? um gentleman que eu tenho prezo muito, tenho muito carinho por ele. E, de repente, eu fiquei na coluna logo do domingo. E hoje ele conversa comigo e outros de que há muitos assinantes. Diz assim, no domingo eu assino com aquela coluna. É verdade. Não é? Então, na verdade, ela não é minha. Ela é de Deus. Nada eu faço. Entendeu? Aí eu paro, em casa vem uma luz, entendeu? Que me envolve, eu escrevo. Aí eu mando formatar, porque tem um tamanho padrão. Mando corrigir português, porque não é, ninguém sabe tudo. A gente esquece claro, coisa. Concordância, essas pontuação. Mas 100% eu sou apenas instrumento de Deus. Isso comprova o que nós dissemos no início, que a humildade é uma característica sua. Eu também sou meio enxerido para escrever. Isso. O senhor já deve ter lido alguma coisa. Com certeza. E em qualquer elogio que vem dos amigos, dos leitores, eu até fico um pouco encabulado, porque a gente não deve se envaidecer, porque é um instrumento. Você vê que Deus Tá aí, é só captar e passar para as vaidade aí em ser instrumento. Exatamente. É um privilégio da gente, mas saber que a honra é dele. Muito bem. Pastor Estevão, o Cá Entre Nós só tem a agradecê-lo, a presença honrosa e uma brilhante entrevista. Obrigado. E que só veio comprovar, né, a missão que o senhor tem na Terra de tornar o ser humano melhor, não só na igreja, como nas páginas do Correio da Paraíba, que é da RCTV. Muito obrigado. Prazer, meu filho. Uma honra para mim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Cá Entre Nós. Call all the ladies out, they're in their finery.
100 jewels on throats, 100 jewels between teeth. Now bring my boys in, their skin and craters like the moon. The moon we love like a brother while it glows through the room. Dancing around our lives we tell, dancing around big guys as well. Oh. Even the Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.